dia, queridos irmãos. Este é o canal Reino em Pauta, com vocês todas as manhãs, levando uma palavra viva, poderosa, tremenda para o seu coração. Fica comigo, segue essa série e Deus vai estar te abençoando grandemente. Queridos, nós estamos falando no livro de Mateus agora, capítulo 24, versículo 6, que diz assim, versículo 5, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e o pior, enganarão a muitos. Meu Deus, olha o que o versículo 5 fala, irmãos. Enganarão a muitos. Já tem muitos crentes que foram enganados por homens doutrinários. Já tem muitos crentes que foram enganados por profetas que dizem serem profetas. E que se levantam com uma voz dizendo que é Deus e não é Deus. Meu Senhor. Imagine agora, nesse período político, quanta profetada, né? As pessoas se metem, irmãos, onde não devem. Vou profetizar, a política vai acontecer assim, assim. Gente, por quê? Por que isso? A profecia é a voz de Deus falando com o homem. A voz de Deus, diz a Bíblia, que ela treme terra, que ela muda. Se Deus fala, acontece. Agora, se o homem fala, não acontece. Hoje, muitos estão sendo enganados. Eu estou aqui para trazer uma palavra viva para você. Eu estou aqui para profetizar a palavra de Deus no seu coração. Então, Jesus aqui está falando para ele, olha, toma cuidado, porque para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha verso 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Verso 7, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, tudo isso será o princípio das dores. Irmãos, olha o que o Senhor está falando. Nós já estamos vivendo esse período aqui, descrito em Mateus 24, o princípio de dores já iniciou lá nos anos 70 da igreja. Quando começou a primeira luta com o imperador, né, que se levantou. E ali foi uma sequência de acontecimentos até os dias de hoje. A igreja, como eu já falei, ela é o instrumento de Deus, o corpo de Cristo, a visão de Deus. E o que acontece? Tudo está acontecendo para confundir a igreja. Para fazer parar a igreja. Para mudar o rumo da igreja. Para tirar a igreja, irmãos, do centro do rumo dela, que é Filadélfia. É só você ler cuidadosamente Filadélfia e Laodiceia. Né? Hoje, aquilo que chamamos de igreja está 100% em Laodiceia. Porque é um desfile de modas, é um desfile de teologias, é um desfile de apresentações, é um desfile, amados irmãos, de shows. Né? Já viu falar do culto show? É o que está acontecendo hoje. Não são celebrações espirituais, mas são cultos shows, onde alguém é famoso e vai se apresentar. Então ele reúne uma plateia, né? Ele reúne espectadores. Hoje, o sistema evangélico ele está vivendo isso. Tá? Então são espectadores que reúnem, né, uma multidão num lugar porque o famoso vai falar. E aí o famoso pega a Bíblia e diz, eu vou pregar a Bíblia. Mas quem está levando a glória e a fama, né, é ele. Você está entendendo? Você consegue ver isso? Paulo ensina sobre o culto. Paulo diz que o culto tem que ser racional. Rogo a vocês que transformem suas mentes para fazer um culto racional. O culto real. O culto particular. O culto de rendição. O culto onde você não aparece,
mas onde Deus aparece. Então os sinais da vinda do Senhor estão claros em todo lugar, em todo dia. E como igreja, nós olhamos e sentimos grande compaixão. Ficamos com compaixão da nossa própria vida. Porque miserável homem que somos, diante de tão grande realidade, diante da revelação nítida e clara do Senhor, diante do que Deus está fazendo. Miseráveis homens que somos. Você acha que você é alguma coisa? Você acha que você é tão importante só porque você é teólogo? Ou porque você é famoso? Essa glória não será dividida com homens. Essa glória é de Deus. Somente de Deus. Como igreja, nós somos instrumento, corpo. O instrumento, ele não funciona se alguém não manusear ele. Como instrumento, nós só funcionamos com a ação predominante e governante de Deus. Se você invocar o Senhor e se render, o avivamento vai começar. E Deus vai voltar, porque a igreja será um instrumento da volta de Cristo. Preste atenção no que Deus está falando. Olhe para a palavra. Viva a realidade dessa palavra. Versículo 7. Nação se levantará contra a nação. Todos os dias vemos isso. Nação se levantará contra a nação. Reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será princípio de dores. Fomes. Não existe hoje quase nenhum país que não exista fome. Até mesmo nos países de primeiro mundo tem fome. Não pense, irmãos, que nos países de primeiro mundo não tem alguma ala da periferia, algum lugar que não exista fome. Tem sim, queridos. Tem sim. Há fome em todo o mundo. Claro, alguns países são muito mais acentuados. Mas a fome é muito grande em todo o mundo. Né? E diz mais. Então, verso 9. Eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados de todas as nações por minha causa. Gente, isso é avivamento. Está escrito aqui, ó. Vocês serão odiados de todas as nações por minha causa. O que acontece com o sistema evangélico cristão? Eles querem serem benquistos, amados irmãos, pela iminência do país. Muito mais forte ainda. Eles querem fazer parte da iminência do país. E está cheio de homens, líderes, pastores, pregadores, almejando estar trabalhando em Brasília, falando do nosso país. Eu quero estar em Brasília. Preciso estar lá. Sou pastor, preciso fazer parte da Câmara, não sei do que, não sei do que. Enquanto isso, Deus está sentindo solidão de verdadeiros adoradores. De homens que não queiram governar a nação, mas de homens que queiram deixar Deus governar a sua própria vida, iniciando pela sua própria vida. Aleluia. Eu admiro homens da Bíblia, homens que se renderam, homens que sofreram, homens que foram perseguidos, homens que foram levados para as prisões porque foram fiéis a Deus. Até mesmo, amados irmãos, no século passado, homens que hoje nós admiramos, foram presos por causa do Evangelho, pregaram com humildade, deixaram um legado extraordinário, digno de ser seguido. Poderia citar aqui alguns desses homens, mas eu quero dizer para você que essa era é uma era que Deus está almejando o seu último avivamento. Ele quer que os acontecimentos aconteçam, mas Ele está chamando Laodiceia para se render. Ele está chamando Laodiceia para retornar ao ponto de partida.
Laodiceia perdeu o fio da meada. E ele está chamando homens e mulheres para retomar e pegar o fio da meada. O fio da meada do avivamento. O fio da meada da vida prática da igreja de Cristo na terra. Então, amados, é muito importante atentar para as coisas que estão acontecendo. Vamos lá. Diz assim, ó, no verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Gente, trairão e odiarão. Esse tempo agora é um tempo de ódio. Uma guerra acontece a partir de um ódio. Mas eu não estou falando apenas da guerra da Ucrânia, ou da guerra do Golfo, da guerra de outros países que estão guerreando. Eu estou falando da guerra interior. A guerra interior, irmãos, ela é muito pior do que a guerra da Ucrânia. Porque a guerra da Ucrânia, todo mundo está vendo. A guerra interior, ninguém está vendo. Sabe a guerra interior, que produz mágoa, rancor, divisão, solidão, dor do isolamento, depressão. Isso é guerra interior. Essa é a pior guerra. Tem levado pessoas à morte. Que morte eu estou falando? Morte espiritual. Porque essa guerra é a pior. Essa guerra, irmãos, da traição. Mas que traição? Eu não estou falando apenas de traição, o irmão traiu o outro, coisa assim. Estou falando de traição no próprio interior. Você tem dentro de você um espírito. Eu já disse que você é a morada de Deus. Nós não podemos trair isso. Nós não podemos bagunçar isso. Nós precisamos entender quem somos. Voltar-se para quem somos. Somos alma, somos espírito, somos corpo. Então você conhece você? Tome posição agora comigo, ao final dessa reflexão. Vamos entender a revelação da palavra. E vamos fazer uma oração de rendição. E vamos dizer, Deus, aviva a tua obra de novo no meio dos anos. De novo, Deus, faz a tua obra. Pai, abençoe a tua igreja. Abençoe os teus santos. Abençoe o teu povo. Abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Continua comigo. Continuaremos com você. Beijão.